Nós fomos criados por um Deus perfeitamente santo. E Ele deseja um povo santo, um povo separado do pecado, da imundícia do mundo, para pertencer a Ele. Não no sentido de nos tirar do mundo, mas impedir a cada um de nós um comportamento adequado para pessoas que realmente buscam a pureza que Deus deseja. Por esse motivo, a santificação se torna um assunto importante nas Escrituras e na vida de qualquer pessoa que busca agradar ao Senhor. Quando nós pensamos sobre a santificação, entendemos que a base desta santificação deve ser o exemplo do próprio Senhor. Como Pedro disse, devemos ser santos porque Deus é santo. E assim, quando pensamos sobre essa santidade na prática, pensamos em vários aspectos. Podemos falar sobre santificação na maneira de pensar e também sobre santificação na conduta no dia a dia. E nesta mensagem eu quero frisar exatamente este ponto: a santificação da conduta, no proceder do dia a dia. Nós devemos tornar santos em todo o nosso procedimento. 1 Pedro capítulo 1 fala bastante sobre este assunto, dizendo que nós devemos deixar os procedimentos errados do passado. 1 Pedro 1, versículo 14: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós não devemos seguir o comportamento do passado antes de olhar para Cristo e começar a servir a Ele. Ele diz que o cristão deve demonstrar procedimento digno de santos. 1 Pedro 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E é este versículo que eu quero frisar nesta mensagem, que nós devemos buscar a santidade em todo o nosso procedimento diante de Deus. Devemos viver com respeito para com Deus em tudo que fazemos aqui nesta vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 diz: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E a ideia nisso, quando ele fala sobre o tempo da nossa peregrinação, esse tempinho que nós passamos aqui nesta vida, é que nós devemos avaliar tudo que fazemos no contexto da eternidade. Deus vai julgar cada um em justiça. Ele vai olhar para as obras de cada pessoa. E assim nós devemos entender que vivemos como peregrinos aqui, só passando pouco tempo aqui nesta vida, mas que o cristão é cidadão do reino eterno. Por isso, cada pessoa que já se converteu a Cristo deve reconhecer o significado da sua salvação em Jesus Cristo. O nosso resgate, como também a nossa regeneração, não foi feito por dinheiro ou coisas deste mundo, e sim com sangue do eterno Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, começando, ele diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, mas resgatados, ele diz, do fútil procedimento dos nossos antepassados. Mais uma vez, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Deus nos livrou, nos libertou daquela conduta, daquele procedimento que não levava a nada.
E assim o nosso comportamento como discípulos de Cristo é resultado natural desta salvação que nós recebemos. 1 Pedro 1, versículo 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A purificação da alma naturalmente nos leva a um comportamento diferente. Neste caso, de imitar o amor que Deus demonstra para conosco. Agora vamos frisar um pouco mais essa questão do proceder dos peregrinos. Cristãos são peregrinos ou forasteiros. Já citamos isso no versículo 17 do capítulo 1 de 1 Pedro, quando ele fala sobre o tempo da nossa peregrinação. E também no capítulo 2, versículo 11, onde diz: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros. Não somos cidadãos deste mundo. O cristão é herdeiro de Deus. Que privilégio! 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A herança que nós temos não é uma coisa que murcha, que pode ser destruída com o tempo. É incorruptível e reservada nos céus. Não deixe ninguém falar para você que deve aceitar alguma herança aqui na terra quando você procura a herança reservada nos céus. Somos a nação santa, povo de propriedade de Deus. Diz 1 Pedro 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Que privilégio de ser contado como parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. É por este motivo que nossa pátria está nos céus e não aqui nesta terra. Filipenses 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vivemos, moramos aqui neste mundo, mas para o cristão a vida não é esta vida aqui. Nós não somos do mundo, mesmo estando no mundo. Como diz João 17, versículo 16 e 18, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não somos do mundo, mas somos enviados ao mundo. Devemos viver neste mundo como influência para ajudar outras pessoas também a olharem para a luz de Jesus Cristo. Uma boa parte do livro de 1 Pedro, voltando agora para esse texto básico que já introduzi, fala sobre o procedimento de cidadãos da nação santa no meio de um mundo perverso, um mundo de pessoas voltadas ao pecado. Primeira coisa que observamos sobre isso é que nós temos o exemplo de Cristo e seu procedimento neste mundo. Jesus veio ao mundo para dar para nós um exemplo perfeito. Se você quiser ler em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21 ao 25, ele apresenta o exemplo de Jesus, mesmo maltratado pelos homens nesta vida. Mas não pecou. Não usou a boca para amaldiçoar ninguém, porque Jesus mostrou como um servo de Deus vive neste mundo. Ele diz que nós devemos demonstrar a submissão. Aqui eu quero citar vários trechos de 1 Pedro, sem fazer as leituras, só observando alguns pontos básicos do livro. E o ponto em tudo isso é o proceder dos peregrinos. Ele disse que nós devemos ser submissos à autoridade do governo. Como em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 em diante, ele fala sobre esse assunto. Que nós devemos obedecer ao governo. Dá para até imaginar como poderia ser o pensamento de um cristão que entende que faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, que ele é herdeiro de Deus, que tem a herança reservada no céu, que é cidadão do reino dos céus, e que poderia assim pensar,
Então eu não preciso respeitar regras e leis dos homens. Eu sou superior a isso. Eu sou filho de Deus. Até, de vez em quando, ouvimos esse tipo de arrogância entre pessoas que se dizem seguidores de Cristo. Eu sou filho de Deus e assim, acima dos outros. Mas o que ele mostra quando fala sobre respeito e obediência ao governo é que mesmo sendo cidadãos do reino do céu, nós somos também residentes aqui. E a ideia de ser forasteiros e peregrinos é exatamente isso. Embora eu já moro vários anos no Brasil, eu sou estrangeiro. Eu não tenho o registro geral que a maioria das pessoas que assistem a esse vídeo tem. Eu tenho um registro nacional de estrangeiros, que me lembra que eu não tenho todos os mesmos direitos que um cidadão brasileiro teria. Eu tenho obrigações, eu preciso respeitar limites de velocidade, eu preciso pagar impostos, eu preciso respeitar as leis do governo. Mas não tenho todos os mesmos direitos. E assim o governo constantemente me lembra que eu não sou cidadão, eu sou apenas residente permanente no país. Nesse mesmo sentido, como cristãos, nós somos residentes no mundo, mas cidadãos de outro país. E enquanto nós moramos aqui, nós temos que respeitar as leis que governam os cidadãos deste mundo. É por isso que o cristão não deve sonegar os seus impostos, não deve abusar das outras leis e regras que os homens criam, deve respeitar as autoridades do governo e viver dentro da lei. Paulo tratou do mesmo assunto em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Só observando uma exceção a essa regra de obedecer ao governo. Em Atos capítulo 5, versículo 29, os apóstolos mostram que quando tiver conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, conflito, onde a lei dos homens estaria contradizendo a lei de Deus, que neste caso a lei de Deus toma prioridade sobre a lei dos homens, mas somente neste caso. Quando obediência à lei dos homens não exige desobediência a Deus, nós devemos ser obedientes. O cristão deve mostrar submissão ao governo. Também ele deve mostrar submissão em relação ao seu Senhor. Neste caso de 1 Pedro 2, do versículo 18 a 20, na verdade ele trata de caso de escravidão, o escravo sendo obediente ao seu mestre, ou dono. Se o escravo devia obediência ao seu mestre, quanto mais o funcionário numa empresa que recebe salário justo por seu trabalho deve respeitar seu gerente, seu supervisor, seu patrão, mais uma vez com a mesma limitação que observamos já em Atos 5, versículo 29, que não deve desobedecer a Deus para obedecer ao patrão. Se o patrão pedir para você mentir ou sonegar, recuse, porque você deve obedecer a Deus acima de qualquer outro. 1 Pedro capítulo 3, nos primeiros versículos, ele fala sobre as mulheres e seu papel de ser submissas ao próprio marido. Eu sei que esse ensinamento vai contra a cultura de hoje em dia, que sugere que deve ter uma igualdade na autoridade de homens e mulheres. Nós somos iguais em termos de valor diante de Deus. Somos iguais em termos de ser cidadãos do reino dos céus. Mas quando se trata de responsabilidades e autoridade, somos diferentes porque Deus nos fez diferentes. Ele deu um papel para os homens e outro papel para as mulheres. E no casamento, ele claramente ensinou que a mulher deve ser submissa ao próprio marido. Não importa o que as pessoas na nossa cultura dizem, Deus já disse. E assim, qualquer mulher piedosa, qualquer mulher que respeita a Deus, vai respeitar o próprio marido. E o ponto aqui, mesmo se o marido não for cristão, ela deve ser submissa e obediente. Mais uma vez, a única exceção, se o marido pediu para ela pecar contra Deus, ela deve obedecer a Deus e não ao marido. Se ele pedir para você mentir,
Você atende o telefone em casa, o marido está bem na frente, mas ele não quer falar com a pessoa e diz, fala que não estou aqui. Você não pode mentir. Você pode passar o telefone para ele, você pode falar, ele não quer atender neste momento, mas não minta, não cometa outro pecado só para agradar o marido. Mas em qualquer outro assunto que não envolve pecado contra Deus, faça o que o marido pede. Depois ele fala sobre os homens. Os homens também são sujeitos às mulheres, não no sentido de autoridade delas, mas o homem deve se sujeitar às necessidades da sua esposa. Ele deve buscar os interesses da sua esposa, como diz 1 Pedro 3, versículo 7, até vivendo a vida comum do lar, envolvido na vida familiar. Depois ele mostra também que devemos ser submissos, todos nós, em relação aos nossos irmãos, amando aos outros, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. E que nós devemos demonstrar a pureza em todo o nosso procedimento. 1 Pedro capítulo 4, os primeiros versículos. Devemos nos comportar com humildade diante de Deus e diante dos outros, resistindo ao diabo e sempre buscando fazer a vontade de Deus. Todos esses exemplos falam sobre a maneira que deve ser o procedimento do cristão, procedimento do peregrino que vive aqui neste mundo, mas vive como cidadão do céu, querendo alcançar a vida eterna na presença de Deus. Os cristãos devem ser santos em todo o seu procedimento.